vídeo anterior, nós falamos de todos os eventos que ocorreram na cronologia do universo cinematográfico da Marvel durante os períodos iniciais da fase 2 da franquia. Aqui, nós continuaremos a falar da fase 2 desde o ponto onde paramos no vídeo anterior até o seu final, ou seja, nos eventos do filme do Homem-Formiga. Antes de continuar, como sempre, devo avisá-los que este vídeo conterá muitos spoilers de muitos dos filmes e séries que compõem os eventos da fase 2 do universo cinematográfico da Marvel. Portanto, assista por sua própria conta e risco. Caso você ainda esteja interessado em assistir, dê um like se você gostou da ideia, não se esqueça também de assinar o canal e nos seguir nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos agora para a parte 4 da cronologia do universo cinematográfico da Marvel. Após a ascensão da Hydra, ao longo das semanas seguintes, em março de 2014, Phil Coulson começa a procurar por agentes ainda leais à SHIELD ao redor do mundo, para ajudá-los a reerguer a organização. Ele chegou a tentar contatar Robert Gonzalez, mas não obteve sucesso, passando a acreditar que Gonzalez está morto e não sabendo que Gonzalez também está tentando ressuscitar a SHIELD sem ele. Durante a busca pela reconstrução da SHIELD, Coulson também começa a escrever uns símbolos estranhos, devido aos efeitos colaterais do soro GH325. Ao mesmo tempo, Coulson, secretamente e a mando de Nick Fury, trabalha no chamado Protocolo Theta, com o objetivo de reparar um Hellcarrier número 64 da SHIELD. Gemma Simmons é designada para se infiltrar na Hydra, para descobrir o máximo que conseguir, enquanto Skye começa a ser treinada por Melinda May. Leo Fitz começa a fazer progressos em sua recuperação, mas passa a ter problemas de concentração e de raciocínio devido às sequelas do acidente. Grant Ward é feito prisioneiro com o intuito de obter informações da Hydra. Ao longo do tempo, Coulson vai conseguindo recrutar companheiros, como os agentes Alphonse Mackenzie e Bob Morse. Ele também recruta a agente Isabelle Hartley, que atuava como mercenária ao lado de Lance Hunter e Idaho. Em maio, começam os eventos da segunda temporada da série Agents of S.H.I.E.L.D. Os mercenários que se afiliaram à SHIELD, compostos por Hartley, Hunter e Idaho, embarcam em uma missão de adquirir um misterioso artefato que era guardado pela Hydra. Sua busca coloca a SHIELD em um confronto com Karl Creel. Ao pegar informações com Ward, lhes é revelado que Creel é um aprimorado capaz de absorver as propriedades de qualquer coisa que toca, sendo conhecido como Homem Absorvente. A SHIELD havia mandado John Garrett para matá-lo, mas ele, como um agente infiltrado da Hydra, resolveu falsificar sua morte e recrutá-lo para a organização. Agora Creel está na missão de recuperar o artefato misterioso para a Hydra. A luta pelo artefato, chamado de Obelisco, resultou nas mortes de ambos, Hartley e Idaho, e o Obelisco ser levado pelo Homem Absorvente. Na busca pelo vilão e o artefato, o único mercenário sobrevivente, Hunter, é aproximado por Glenn Talbot, que ainda perseguia ambos, a SHIELD e a Hydra. Ele oferece uma recompensa ao mercenário se ele entregar Coulson e a SHIELD em 2 dias. Enquanto isso, Creel, que acabou tocando no Obelisco em sua fuga, absorve as propriedades do artefato, mas não consegue reverter a absorção. Ele é aproximado por Raina, que lhe dá um anel que o ajudaria a conter os efeitos misteriosos. Porém, o anel era também um rastreador. Após dar o anel a Creel, Raina contata Coulson e lhe passa a informação do rastreador. Mesmo desconfiando da antiga inimiga, a equipe de Coulson embarca numa perseguição a Creel, que estava prestes a entregar o Obelisco ao agente da Hydra, Sunil Bakshi. Hunter acaba entrando na missão, enfrentando Creel, que acaba sendo neutralizado quando Coulson o acerta com a arma de destruição de Sol Fossitia. No entanto, Raina acaba pegando a maleta onde o Homem Absorvente mantinha o Obelisco. Após esses eventos, Hunter decide ignorar a proposta de Talbot e permanece afiliado à SHIELD. Ao mesmo tempo, Raina entrega o Obelisco a Calvin Zabo. Enquanto isso, o agente da SHIELD Felix Blake é liberado do hospital após os graves ferimentos que sofreu na luta contra Deathlock. O agora paraplégico homem descobriu sobre a queda da SHIELD e a ascensão da Hydra, e ficou furioso. Se recusando a retornar à SHIELD, que está sendo reconstruída por Coulson, Blake passa a reunir pessoas que compartilham de sua ideologia para formar seu próprio grupo com o intuito de proteger a humanidade. Esse grupo seria conhecido como Watch Dogs. Ao mesmo tempo, Jessica Jones se torna investigadora particular e abre seu próprio escritório chamado Alias Investigations. Enquanto isso, em uma galáxia muito distante, os impérios das raças Kree e Xandarianos assinam um tratado de paz, encerrando uma guerra que dura há mais de 1000 anos. Um guerreiro Kree conhecido como Ronan, o Acusador, se recusa a aceitar esse tratado, se tornando um terrorista com o objetivo de eliminar todos os Xandarianos. Para garantir que seus objetivos sejam concluídos, Ronan se alia a Thanos, que lhe deixa à sua disposição
sua filha adotiva e assassina pessoal, Gamora. Em troca, Ronan inicia uma busca a um artefato conhecido como Orb, para entregar-lhe a Thanos. Em meio a essa guerra fria espacial que começam os eventos de Guardiões da Galáxia. Os piratas espaciais conhecidos como Ravagers são contratados por um mercenário zandariano conhecido como Broker para pegarem o Orb, localizado no planeta Morag. Os Ravagers enviam Peter Quill, agora um saqueador que se autodenomina Senhor das Estrelas, para a missão. Em Morag, Quill consegue o Orb, mas acaba enfrentando um grupo de mercenários liderados por Korath, o Perseguidor, que foi enviado ao planeta por Ronan, também para adquirir o Orb. Quill consegue escapar de Korath e deixa o planeta. Buscando obter a recompensa pelo trabalho apenas para si, Quill se desvincula dos Ravagers e o líder do grupo, Yondu Udonta, anuncia uma caçada ao antigo protegido. Agora Quill estava sendo caçado por ambos, Korath e os Ravagers. Enquanto isso, Ronan continuava a atacar o espaço zandariano da galáxia, e a Tropa Nova já havia falhado nas suas diversas tentativas de solicitar um cessar-fogo. Como resultado, o Império Zandariano agora estava pressionando o Império Kree a fazer algo a respeito de Ronan, ou o recém-adquirido acordo de paz seria desfeito. Ronan é relatado por Korath nos eventos em Morag e decide enviar Gamora para Xandar para ela eliminar Quill e adquirir o Orb. Em Xandar, Broker cancela o trabalho com Quill após descobrir que Ronan está atrás do Orb. Gamora encontra Quill e inicia uma luta com ele pelo artefato. Ao mesmo tempo, a dupla de caçadores de recompensas Rocket Raccoon e Groot estavam nas proximidades e vão atrás de Quill a fim de obter a recompensa pela cabeça dele anunciada por Yondu. A luta entre Quill, Gamora, Rocket e Groot em meio à cidade gera uma grande confusão, e os quatro acabam sendo presos pela Tropa Nova e levados à prisão espacial Kyln. Lá, Gamora revela a Quill que ela não é mais leal a Thanos e nem ao Ronan, e que na verdade ela foi contratada pelo Colecionador para levar o Orb até ele. Diante dessa situação, Quill, Gamora, Rocket e Groot decidem se aliar para fugir da prisão e levar o Orb ao Colecionador, e dividir a recompensa entre eles. Durante seu tempo em Kyln, Gamora é constantemente ameaçada por outros prisioneiros que possuem alguma rixa com Thanos e Ronan. Entre eles está Drax, o Destruidor, que teve sua esposa e filha mortas por Ronan. Enquanto isso, ambos, Ronan e Thanos, já tinham conhecimento da deserção de Gamora, e Thanos envia sua outra filha adotiva e assassina pessoal, Nebulosa, para substituí-la. De volta à prisão, nossos anti-heróis iniciam uma confusão por lá para poderem escapar. No meio do processo, Drax acaba se juntando a eles, passando a acompanhá-los, esperando ter a chance de eliminar Ronan. A fuga é bem sucedida e o quinteto parte para a colônia espacial conhecida como Lugar Nenhum, onde eles encontram o Colecionador em seu museu. Lá, o Colecionador recebe o Orb de Gamora e revela a todos que dentro dele está uma joia do infinito. Após explicar a todos do que se trata as joias, o Colecionador estava prestes a dar-lhes o pagamento pelo serviço, quando uma de suas escravas, Karina, pega a joia com a esperança de usar seu poder para se libertar. Porém, ela não consegue conter o poder da joia e acaba morrendo, produzindo uma explosão que destrói o museu do Colecionador. Gamora sela a joia de volta no Orb e passa a querer levar o artefato para o mais longe possível de Ronan e Thanos. Porém, Drax, cego pela sede de vingança, convoca Ronan e suas forças para Lugar Nenhum com o intuito de enfrentá-lo. Como resultado, uma intensa batalha entre os anti-heróis e as forças de Ronan ocorre em Lugar Nenhum. Drax é derrotado e quase morto por Ronan. Nebulosa enfrenta Gamora em uma luta espacial que resulta em Gamora perdendo e sendo deixada para morrer no espaço sem oxigênio fora da órbita da colônia. Ela é salva por Quill, que sem escolha convoca os Ravagers para o capturarem, consequentemente salvando suas vidas. A batalha termina com Ronan adquirindo o Orb e deixando Lugar Nenhum. Pouco depois, ele decide trair Thanos, pegando a Joia do Infinito para si e partindo para Xandar para destruir o planeta. Enquanto isso, Quill e Gamora convencem Yondu e os Ravagers a ajudá-los a impedir Ronan de destruir Xandar, prometendo dar-lhes o Orb em troca da ajuda. Após se reunirem com Rocket, Groot e Drax, todos partem para Xandar. Lá, o Senhor das Estrelas contata a Tropa Nova para avisar da ameaça iminente. A líder da Tropa Nova, Irani Rael, também conhecida como Nova Prime, autoriza que a Tropa Nova lute ao lado dos Ravagers para defender Xandar de Ronan. Uma luta aérea acontece nos céus de Xandar, com a Tropa Nova, os Ravagers e Rocket tentando impedir que as tropas de Ronan cheguem à superfície do planeta. Enquanto isso, Quill, Gamora, Groot e Drax invadem a nave de Ronan e lá dentro enfrentam seus subordinados, liderados por Korath e Nebulosa. Drax mata Korath, Groot elimina os demais soldados e Gamora derrota Nebulosa, que foge do local. Eles, porém, não conseguem lutar contra Ronan, que estava extremamente fortalecido graças à Joia do Infinito. Rocket, então, avança contra a nave, atingindo-a e fazendo-a perder o controle e cair. Groot salva todos, protegendo-os da explosão e do impacto, mas sendo pulverizado no processo. Agora, em solo, Ronan se preparava para eliminar toda
após andar usando a Joia do Infinito, mas Quill começa a distraí-lo com uma dança, permitindo a Drax e Rocket de destruírem o martelo de Ronan, o qual estava inserida a joia. O Senhor das Estrelas segura a joia com as mãos, resultando no mesmo efeito que matou Karina em lugar nenhum. Quill surpreende a todos ao resistir mais do que o normal ao poder da joia, e consegue resistir mais quando Gamora, Drax e Rocket lhes dão as mãos, passando a dividir a dor. Com isso, Quill usa o poder da joia para eliminar Ronan de uma vez por todas. Após isso, eles selam a joia novamente e Quill dá o orbe a Yondu, conforme prometido, mas novamente o passa a perna ao entregar-lhe o orbe sem a joia dentro. A joia é deixada aos cuidados da Tropa Nova e, como recompensa pelo ato de heroísmo, o Quinteto é perdoado por todos os crimes cometidos até então. A Nova Prime ainda revela a Quill de que seu pai não é terráqueo e que ainda está por aí, provavelmente procurando por ele. Assim, Senhor das Estrelas, Gamora, Drax, o Destruidor e Rocket Raccoon decidem formar um grupo, atuando como mercenários ao longo da galáxia. Por terem salvado a galáxia das forças de Ronan, eles adotaram o nome de Guardiões da Galáxia. Pouco depois, Groot volta à vida a partir do único galho que restou de seu corpo original. Ele volta a crescer do início e quando os demais descobrem, obviamente, ele também se torna membro dos Guardiões da Galáxia. Enquanto isso, em lugar nenhum, o colecionador se conforma com a destruição do seu museu e a fuga de espécimes raros para ele, como o cão Cosmos e Howard o Pato. Voltando à Terra, já em setembro, a luta entre a S.H.I.E.L.D. e a Hydra continua. A divisão da Hydra, liderada por Daniel Whitehall, captura a agente da S.H.I.E.L.D. Cara Palamas, conhecida como Agente 33. Whitehall realiza hipnose para colocá-la sob seu comando. Enquanto isso, a ainda infiltrada Simmons descobre que a Hydra está atrás de Donnie Gill, agora também conhecido como Nevasca, devido aos seus poderes gélidos. Passando a informação para Coulson, a S.H.I.E.L.D. passa a buscar pelo jovem na intenção de recrutá-lo antes que a Hydra o faça. Sunil Bakshi lidera uma equipe da Hydra que inclui a infiltrada Simmons na caçada a Gill. Enquanto isso, Ward é confrontado por Fitz, que descobriu sobre seu cativeiro. Após Fitz conter a sua fúria quanto ao seu antigo companheiro sobre o que aconteceu antes, Ward revela que a Hydra submeteu Gill a um controle mental, que é ativado através de palavras específicas. Fitz e Mac informam Coulson sobre essa informação. No final, a Hydra chega em Gill primeiro, realizando o controle mental. Sky acaba atirando em Gill, matando-o e fazendo cair no oceano. Os demais da equipe de Coulson descobrem da infiltração de Simmons, algo que somente Coulson sabia até então, e passam a questionar os métodos de liderança de Coulson. Enquanto isso, Brock Rulo se recupera dos ferimentos que adquiriu na batalha do Triskelion e decide deixar a Hydra. Voltando aos heróis, Ward passa por um novo interrogatório e revela a Sky sobre seu pai. Cerca de um mês depois, em outubro, voltamos a dar a nossa atenção ao espaço, pois agora acontecem os eventos de Guardiões da Galáxia Volume 2. Os Guardiões da Galáxia são contratados pelos seres da raça dos Soberanos para eliminar uma criatura chamada Abelisco, que estava devorando o planeta onde os Soberanos guardavam suas preciosas baterias Anulax. Os Guardiões aceitam a missão em troca de Nebulosa, que havia sido feita prisioneira pelos Soberanos depois de tentar roubá-los. Os heróis são bem-sucedidos, eliminando o Abelisco. Os Soberanos, liderados pela alta sacerdotisa Ayesha, lhes dão a custódia de Nebulosa como recompensa, mas as coisas dão errado quando Rocket decide roubar as baterias Anulax dos Soberanos, que ao descobrirem, passaram a caçá-los. Uma grande batalha espacial entre os Guardiões da Galáxia e os Soberanos ocorre, batalha essa que resulta na nave dos anti-heróis sendo seriamente danificada. Eles são salvos por Ego, que os ajuda a despistar os Soberanos. Ego, então, revela ser o pai de Peter Quill. Ele convida Quill e os demais para irem à sua casa com ele e sua assistente Mantis. Os Guardiões decidem se separar, com o Senhor das Estrelas, Gamora e Drax indo com Ego e Mantis, e Rocket e o bebê Groot ficam no planeta Bear-Heart para consertar a nave e ficar de olho em Nebulosa. Enquanto isso, em um planeta chamado Contraxia, Yondu reencontra seu antigo mentor, Stakar Ogort, que o baniu da comunidade geral dos Ravagers há muitos anos, depois que Yondu sequestrou crianças, algo que ia contra o código dos Ravagers. Yondu tenta pedir perdão a Stakar, mas este e os demais Ravagers não lhe dão ouvidos e vão embora. Logo depois, Yondu e sua facção de Ravagers são contratados pelos Soberanos para capturarem os Guardiões da Galáxia. Chegando ao planeta de Ego, os heróis descobrem que, na verdade, Ego era o próprio planeta, e que aquilo diante deles era apenas uma personificação dele. Além disso, Ego também revela ser um celestial, uma das raças mais antigas do universo e de característica divina, o que torna Quill uma espécie de semideus, o que também explica a resistência de Quill ao segurar o orbe na luta contra Ronan. Quill começa a conhecer melhor seu pai, enquanto Gamora começa a suspeitar de que algo esteja errado ali. Em Bear-Heart, os Ravagers de Yondu vão atrás dos Guardiões e acabam enfrentando Rocket e suas armadilhas. No final, Rocket é capturado, mas Yondu não demonstra ter a intenção de levar os Guardiões para
para os soberanos, alegando que eles são protegidos pela tropa nova, mas na verdade é porque ele quer proteger Quill. Isso enfurece os seus subordinados e um deles, Taserface, passa a liderar um motim contra Yondu. Nebulosa consegue enganar o bebê Groot e se liberta, ajudando os Ravagers a capturarem Rocket, Groot e Yondu. Na nave dos Ravagers, Yondu observa os subordinados que ainda eram leais a ele serem mortos pelos que o traíram para ficar com Taserface. Porém, com a ajuda de Groot e seu único subordinado leal, Kraglin, Yondu consegue substituir sua crista destruída por uma nova, e com ela, volta a ser capaz de manipular a sua flecha e ataca seus antigos aliados. Yondu, Rocket, Groot e Kraglin eliminam todos os traidores e retomam a nave, partindo ao encontro dos outros guardiões. Enquanto isso, Nebulosa vai ao planeta de Ego, buscando eliminar Gamora. Após uma luta feroz entre as irmãs, no final, Gamora e Nebulosa percebem que elas não sentem ódio uma pela outra, apenas ressentimento resultado da criação deturpada que Thanos deu a elas. A essa altura, Quill já estava se dando bem com seu pai e aceitando suas origens como um híbrido de celestial e terráqueo. Ao mesmo tempo, Mantis decide revelar a Drax e Gamora os verdadeiros objetivos de Ego. É revelado então que Ego pretende espalhar seu território por todo o universo através de sementes que ele implantou nos diversos planetas que viajou. Isso acabaria com toda a vida desses planetas, porém para isso é preciso o poder de outro celestial. Com esse objetivo, Ego viajou por diversos mundos e lá conheceu diversas mulheres de diversas raças, fazendo filhos nelas. Depois que estes nasceram, Ego contratou Yondu e seus Ravagers para sequestrarem seus filhos e os levarem até ele, para que ele os testasse. Porém, Yondu não levou Peter, pois descobriu as verdadeiras intenções de Ego e o que ele estava fazendo com as crianças. Ego matou todos os seus filhos antes de Quill, por não serem compatíveis com seu poder. Quill foi o primeiro filho a, de fato, apresentar poderes celestiais, e por isso, Ego finalmente pôde seguir em frente com seus planos. Ego revela tudo isso a Peter enquanto o seduzia pelo poder e conhecimentos celestiais. Porém, o Planeta Vivo revela também que foi o verdadeiro responsável pelo câncer que matou a mãe de Peter, o que liberta o Senhor das Estrelas de seu transe. Quill passa a enfrentar o pai, que revoltado decide forçar Quill a se juntar a ele. Ao mesmo tempo, Gamora e Nebulosa descobrem os corpos mortos dos filhos de Ego e se reúnem com Drax e Mantis, que revela tudo sobre os planos de Ego. Rocket, Yondu, Groot e Kraglin chegam no planeta e se juntam aos heróis. Ego começa a desabrochar suas sementes por todos os planetas que visitou, incluindo a Terra, ameaçando toda a vida existente. Os Guardiões da Galáxia, ao lado de Yondu, Nebulosa e Mantis, passam a enfrentar Ego dentro de seu próprio corpo. Os Soberanos também aparecem, ainda atrás dos Guardiões. Eles derrotam os Soberanos mais uma vez e voltam sua atenção ao Ego. Por estar enfrentando não apenas um Celestial, mas sim um planeta, eles localizam seu núcleo, que também é seu cérebro, e o explodem usando uma bomba e as baterias Anulax que roubaram dos Soberanos. Eles são bem-sucedidos e Ego é eliminado, salvando todos os planetas que ele visitou de serem consumidos por ele. Na explosão do planeta, todos conseguem escapar, menos Quill e Yondu. Este, que sempre viu Quill como seu próprio filho, sacrifica sua vida para que Quill consiga chegar até os outros. Quill é salvo, mas Yondu morre ao adentrar na área sem oxigênio do espaço. Os Guardiões da Galáxia, que já consideravam Yondu um membro da equipe, realizam um funeral para ele. Enquanto isso ocorre, Nebulosa se despede de Gamora, partindo em uma jornada de vingança contra Thanos por tudo o que ele a fez sofrer. Durante o funeral de Yondu, todos os Ravagers da galáxia, liderados por Stakar, chegam, após receberem uma mensagem de Rocket revelando tudo o que ele fez por eles. Uma homenagem tradicional dos Ravagers é realizada no espaço, mostrando que Stakar e os outros perdoaram Yondu por tudo que ele fez. Após esses eventos, a nave que antes era dos Ravagers de Yondu passou a ser dos Guardiões da Galáxia, que agora incluem Mantis e Kraglin. Ao mesmo tempo, Stakar é tocado pela morte de Yondu e decide reunir sua antiga equipe, a qual ele e Yondu eram membros no passado. A equipe é formada por ele, Charlie 27, Martin X, a irmã de Stakar, Alia Tolgort, Mainframe e Krugar, e volta oficialmente à ativa. Enquanto isso, Ayesha, em busca de se vingar dos Guardiões pelas humilhações que passou, cria uma nova criatura que ela julga perfeita, denominando-a Adam. Em outro local, os seres da raça antiga dos Vigias recebem um relatório de seu informante, que acompanha sem parar as atividades ocorrendo em todo o universo, incluindo os envolvendo os heróis da Terra. E falando na Terra, de volta ao nosso planeta, em dezembro, Darren Cross, o atual CEO da Pym Technologies e antigo aprendiz de Hank Pym, começa a promover as grandes invenções de sua empresa. Enquanto
Enquanto isso, Coulson encontra uma pintura que contém os mesmos desenhos estranhos que ele compulsivamente vem desenhando graças ao sangue alienígena. Um mês depois, em janeiro de 2015, tanto a SHIELD como a Hydra vão atrás dessa pintura, o que resulta em um confronto entre as duplas Coulson e May e Bakshi e a Agente 33. May enfrenta a Agente 33, que usava um equipamento chamado véu fotostático para copiar seu rosto. A luta resulta na vitória de May e na agente controlada ter o equipamento danificado e ficar permanentemente com uma imagem de rosto machucado de May. Após isso, a SHIELD obtém com sucesso a pintura e Coulson começa a estudá-la para tentar entender as suas compulsões. Enquanto isso, Raina é encontrada por Daniel Whitehall, que a manda obter o obelisco para ela em 48 horas, ou ela seria capturada e torturada. Com Zabo se recusando a ajudá-la, Raina descobre sobre Simmons estar infiltrada na Hydra, e usa essa informação para se aproximar da SHIELD. Em um encontro com Coulson, Raina ameaça mandar uma informação anônima para a Hydra revelando a verdadeira identidade de Simmons, caso Coulson não a permita levar Skye até seu pai. Coulson se recusa a cooperar, e Raina manda a mensagem e vai embora. Os agentes, incluindo Skye, seguem Raina até onde Zabo estava, mas não o encontram, apenas corpos mortos pelo vilão. Já Simmons começa a ser perseguida pela Hydra, mas é salva por Bob Morse, a agente da SHIELD que também estava infiltrada na Hydra. Ambas fogem da instalação inimiga e retornam para junto da SHIELD. Lá, Hunter fica nervoso ao descobrir que Morse era da SHIELD, revelando que eles são ex-casados. Ao mesmo tempo, Skye passa a ajudar Coulson a descobrir o significado dos desenhos e passa a acreditar que eles são, na verdade, um mapa. Enquanto isso, Calvin Zabo decide levar o obelisco em sua posse, que também é conhecido como Diviner, até Daniel Whitehall, oferecendo o objeto e ajuda ao conhecê-lo, pedindo apenas por Phil Coulson, pois ele acredita que Coulson é a única coisa que o separa de sua filha. Enquanto isso, em Hell's Kitchen, começam então os eventos da primeira temporada de Demolidor. Matt Murdock e Fog Nelson iniciam sua própria firma de advocacia, denominada Nelson e Murdock. Ao mesmo tempo, sem Fog saber, Matt começa a atuar como vigilante permanentemente pela cidade. Enquanto isso, Karen Page descobre que a empresa a qual trabalhava, a Union Allied Construction, desviava dinheiro e os corruptos passaram a querer sua cabeça. Ela encontra um homem morto em seu apartamento e é acusada de assassinato. Nelson e Murdock são contratados para defendê-la. Ela é liberada sob custódia dos advogados e novamente é atacada por bandidos contratados pelos corruptos, dessa vez para assassiná-la. Page é salva por Murdock, disfarçado em seus trajes de vigilante. Representantes de organizações criminosas se encontram para descobrir o incidente recente e o mandante da morte de Page, James Wesley, fica de olho na firma Nelson e Murdock. Lá, a agora desempregada Page é contratada como secretária de Nelson e Murdock. Enquanto lida com o caso de Page, Matt começa a enfrentar o crime e a corrupção na cidade e acaba conhecendo a enfermeira Claire Temple, que acaba se tornando sua aliada. Buscando pela verdade por trás da conspiração da Union Allied Construction, Page busca pela ajuda do jornalista Ben Urich. Posteriormente, ela também passa a receber a ajuda de Fog. As atividades de Matt, tanto como advogado quanto como vigilante, o levam a descobrir o nome por trás de toda a conspiração, Wilson Fisk. Enquanto isso, Wilson Fisk conhece Vanessa Mariana em uma galeria de arte, se apaixonando por ela. Em sua campanha contra a organização de Fisk, Matt confronta os líderes de uma facção criminosa russa, os irmãos Vladimir e Anatoly Ranchahov. Após um ataque bem-sucedido, os russos acabam descobrindo da relação entre o vigilante e Claire e raptam a enfermeira. Murdock resgata Claire e derrota todos os subordinados dos russos envolvidos no sequestro. Buscando eliminar essa ameaça, Anatoly vai até Fisk, que estava em um encontro com Vanessa, pedindo ajuda para derrotar o vigilante. Furioso com a interrupção, Fisk mata Anatoly. O corpo de Anatoly é entregue a Vladimir por Wesley, que é assistente de Fisk, alegando que o vigilante foi responsável pela morte do russo. Pouco depois, Fisk encontra-se com seus demais associados, Madame Gao, Nobu Yoshioka e Leyland Wolseley, afirmando que os russos não são mais parte da sociedade. Já Murdock, durante seu cotidiano e investigações, acaba descobrindo que não apenas o crime na cidade, mas também diversos policiais estão atuando sob o comando de Fisk. Algum tempo depois, Vladimir vem a descobrir que o carro de Fisk foi usado para matar seu irmão, e passa a acreditar que o vigilante seja subordinado de Fisk. Sendo assim, os russos declaram guerra a Fisk. Como resultado, diversos ataques às regiões dominadas pela sociedade de Fisk são atacadas pelos russos. Murdock enfrenta Vladimir durante esses eventos, mas acaba sendo pego por uma armadilha de Fisk, que consegue orquestrar a situação para que ele seja culpado por todos os atentados. Murdock consegue escapar da armadilha, mas agora o vigilante é procurado pela polícia. Enquanto continua a investigar Fisk, Murdock encontra seu antigo mestre Stick, que está na cidade para impedir que o clã da Mão pegue o chamado Céu Negro.
Murdock aceita ajudar Stick nessa missão, mas fica indignado quando descobre que o tal Céu Negro era um menino que era aparentemente prisioneiro dos criminosos, e Stick pretendia matá-lo. Stick acaba conseguindo matar a criança, enfurecendo Murdock. Após uma discussão, Stick retorna ao castro e seu superior pergunta se Murdock iria se unir a eles, e Stick afirma que não. Após esse episódio, Matt volta a dar atenção a Fisk, se juntando às investigações diurnas de Paige e Fogg, enquanto dá informações a Urich como vigilante. Seus confrontos com as forças de Fisk o levam até o encontro de Nobu, que era membro do clã da Mão e já mirava nele desde o episódio do Céu Negro. Murdock e Nobu se enfrentam em uma luta sangrenta, que termina com Murdock gravemente ferido e Nobu morrendo queimado vivo. Após chegar em casa cheio de feridas, ele é encontrado por Fogg, que descobre que Matt é o vigilante. Após se curar, Matt revela a Fogg sobre suas habilidades e o que o levou a ser um vigilante, e Fogg passa a questionar a amizade deles. Enquanto isso, Owlsley e Madame Gao, os únicos aliados restantes da sociedade de Fisk, acreditam que o mesmo está amolecendo devido ao seu relacionamento com Vanessa e tentam matá-la. Murdock descobre a fonte de Fisk para seus equipamentos e armaduras, um homem mentalmente instável chamado Melvin Potter. Murdock confronta Melvin e o convence a ajudá-lo a enfrentar Fisk. Melvin então começa a trabalhar em um novo traje para Murdock. As investigações de Paige a levam até a mãe de Fisk, que lhe revela que Fisk matou seu pai quando criança. Como resultado, Paige acaba sequestrada por Wesley, que queria matá-la pelos avanços nas investigações de Fisk. No final, Paige acaba matando Wesley em autodefesa, escondendo as evidências logo depois. Não conseguindo aprovação para publicar a história da infância de Fisk no jornal, Urich é demitido e então decide postar a história em seu blog. Como resultado, pouco depois, Fisk encontra Urich e o mata. Enquanto isso, Murdock encontra e elimina uma das bases de fabricação de drogas de Madame Gao. Pouco depois, Fisk descobre que a tentativa de assassinato de Vanessa foi orquestrada por Owlsley e o mata por isso. Após o funeral de Urich, Murdock convence o policial corrupto Carl Hoffman a revelar tudo sobre as atividades secretas de Fisk. Após Murdock usar a lei e suas habilidades de vigilante para defender Hoffman dos ataques de Fisk, finalmente o ex-corrupto é interrogado e revela toda a verdade. Assim, o FBI entra em ação, prendendo todos os associados a Fisk que encontraram e foram atrás do próprio. Fisk ainda aproveita seus contatos para tentar escapar do FBI, mas Murdock, usando o novo traje feito para ele por Melvin, o enfrenta. Murdock e Fisk se enfrentam e depois de uma luta dura, Fisk é derrotado. Wilson Fisk é preso e o vigilante mascarado passou a ser visto como um herói na cidade, passando a ser conhecido pelos nomes Demônio de Hell's Kitchen e Demolidor. Dias depois, em março, a Hydra ordena um ataque às Nações Unidas, a fim de incriminar a SHIELD. Coulson ordena que May, Bob e Hunter investiguem a situação. A incriminação da SHIELD cria um ressentimento por parte do senador Christian Ward, o irmão mais velho de Grant Ward. Christian teme que seu relacionamento com o irmão tenha sido divulgado pela SHIELD e passa a tentar boicotá-la. Coulson confronta Christian pessoalmente, e o senador aceita falar bem da SHIELD se Coulson transferir Grant para sua custódia. Ward, então, é transferido para as Forças Armadas Americanas. Durante a transferência, porém, Ward consegue matar os guardas e escapar. Simultaneamente a isso, começam em Hell's Kitchen os eventos da primeira temporada de Jessica Jones. A detetive particular Jessica Jones realiza diversos serviços para seguir com sua vida. Um desses serviços era encontrar uma jovem desaparecida chamada Hope Schlottman. Suas investigações levam Jessica a descobrir que Hope foi sequestrada por Kilgrave. Assustada ao descobrir que seu antigo captor estava vivo, Jessica chegou a querer sair da cidade, mas decidiu ficar para confrontar seus medos e resgatar Hope. Enquanto continuava sua busca por Hope, Jessica realizava outros trabalhos. Entre eles, ela começa a investigar Luke Cage, amando de um marido que suspeitava que sua esposa o estava traindo com ele. No processo, ela acaba se aproximando de Luke, que tinha um bar na cidade. Eles acabam dormindo juntos, mas depois Jessica descobre que Luke era marido de Reva Connors, quem ela matou enquanto controlada por Kilgrave. Voltando à sua busca por Hope, ela a encontra em um hotel sozinha. Ela a resgata e a leva para os pais. Porém, Hope se revelou ainda sob influência dos comandos do vilão e matou seus pais logo depois de seu resgate, resultado de uma ordem antecipada dada por Kilgrave. Hope é presa acusada de homicídio e Jessica passa a buscar por uma forma de ajudar a jovem. Jessica encontra provas das atividades de Kilgrave e as entrega para sua companheira, a advogada Jerry Hogarth, que aceita defender Hope. Ao mesmo tempo, Jessica descobre que o homem que a contratou para investigar Luke reuniu uns amigos para espancá-lo. Ela vai ajudá-lo na luta e ambos ficam surpresos com as habilidades sobre-humanas um do outro. O relacionamento entre eles fica mais intenso depois disso. Voltando a dar atenção ao caso de Hope, Jessica deve encontrar uma maneira de
provar a veracidade dos poderes de controle mental de Killgrave para assim salvar a jovem. Voltando a SHIELD, Coulson e seus subordinados iniciam uma campanha para recapturar o Ward. Ao mesmo tempo, eles encontram o corpo de uma ex-agente que continha dentro de seu sangue o soro GH325, descobrindo então que outros agentes usaram o soro no passado. Para descobrir a verdade, Coulson decide usar novamente o aparelho da centopeia, usado para ele recobrar as suas lembranças de sua ressurreição para descobrir mais sobre as atividades do Projeto Tahiti. É descoberto então que alguns agentes foram usados de cobaias para o soro, ficando insanos com o passar do tempo. Foi por isso que Coulson solicitou o encerramento do projeto, e como resultado, eles apagaram as memórias dos agentes cobaias, dando a eles novas vidas civis. Pegando os nomes de todos os agentes, eles descobrem que o assassino da agente morta é Sebastian Derrick, que se lembrou de seu passado devido aos efeitos colaterais do soro. Derrick estava obcecado em descobrir o significado dos desenhos que eles desenhavam, e chegou a tatuar todo o corpo com os símbolos. Ele ataca o ex-agente Hank Thompson, também cobaia do Projeto Tahiti, e Coulson o enfrenta. Sky e Mac chegaram a acreditar que Coulson havia perdido a cabeça por causa do soro, mas eles fazem outra descoberta. Thompson, em seu subconsciente, projetou uma construção em que ele trabalhava no mesmo formato dos desenhos, tornando-o uma versão tridimensional deles. Graças a isso, Coulson e Derrick chegaram à conclusão de que o desenho era, na verdade, um mapa de uma cidade. Descobrir o significado dos desenhos faz Derrick perder a sua agressividade, sendo preso logo em seguida. Coulson também passou a não ser mais influenciado pela compulsão em desenhar os símbolos. Enquanto isso, Ward captura Sunil Bakshi e o entrega a SHIELD. Usando essa recente descoberta e o presente inesperado de Ward, Coulson diz a todos que eles precisam descobrir onde fica aquela cidade antes da Hydra. Voltando a Hell's Kitchen, a irmã adotiva de Jessica, Trish Walker, usa seu programa de rádio para ajudar a fazer todos conhecerem a existência de Killgrave e sobre a sua influência nas ações de Hope. Isso resulta em Killgrave querer sua cabeça. Ele usa seu poder no policial Will Simpson, que tenta matar Trish. Jessica ajuda Trish a driblar Simpson, fazendo-o acreditar que matou Trish, e assim retornar ao Killgrave. Jessica segue Simpson na intenção de encontrar seu inimigo, mas acaba sendo obrigada a salvar Simpson de se suicidar sob ordem de Killgrave. O vilão, vendo Jessica salvar sua vítima, foge. Com isso, ela ajuda Simpson a cumprir o que Killgrave ordenou sem se matar, libertando-o do controle mental. Simpson então passou a querer ajudar Jessica na busca de capturar o vilão. Enquanto isso, Jessica e Hogarth formam um grupo de suporte às vítimas de Killgrave, a fim de ajudar as antigas vítimas e também de usar isso como uma forma de provar a inocência de Hope, além de ajudar Jessica a encontrar pistas sobre o vilão. Graças ao grupo, Jessica descobre que Killgrave usava seu vizinho, o viciado em drogas Malcolm Ducasse, para ficar de olho nela. Sabendo do ponto de encontro entre os dois, Jessica formula um plano para capturar Killgrave ao lado de Trish e Simpson. O plano acaba fracassando quando eles são impedidos de capturar o vilão por guarda-costas influenciados por seu poder. Depois disso, Jessica confronta Malcolm, descobrindo que ele não estava sob a influência de Killgrave, mas sim o ajudando em troca de drogas. Ela então lhe dá um ultimato, dizendo para ele escolher entre se livrar de seu vício e ajudá-la, ou sucumbir a ele e se tornar um inútil. Ao mesmo tempo, na cidade mística de Kunlun, após muitos anos de treinamento, Danny Rand é submetido ao teste final do Punho de Ferro. Ele enfrenta e derrota o poderoso dragão imortal Shao Lao, adquirindo o poder e o título de Punho de Ferro. A partir daí, Danny passa a defender a entrada de Kunlun de invasores, principalmente do clã da Mão, como o novo Punho de Ferro. Enquanto isso, a SHIELD continua a buscar pela verdade por trás do mapa alienígena. Essa busca coloca Coulson e Fitz em um confronto contra uma tropa da Hydra liderada por Calvin Zabo, e Zabo fica surpreso que Coulson saiba do mapa. Ao mesmo tempo, Ward mata seu irmão Christian ao lado de seus pais, e depois vai até Daniel Whitehall. A SHIELD, enquanto isso, descobre a verdade sobre o passado de Whitehall. Pouco depois, a cidade escondida é localizada pelos satélites da SHIELD, e descobrem que ela está em San Juan. Ao mesmo tempo, Reyna começa a ser perseguida por Whitehall, mas é salva pela SHIELD. Com Reyna sob custódia, a SHIELD parte para localizar a cidade perdida, e no processo, Reyna fala com Sky sobre a raça Kree e como eles usavam os Diviners para aprimorar seres humanos, e que ela foi encontrada por Zabo, pois este acredita que Reyna seja compatível com o artefato. A SHIELD finalmente encontra a cidade Kree, mas ao adentrar no local, Mac é possuído por algum sistema de defesa alienígena e, controlado, ataca seus companheiros. Os demais conseguem mobilizá-lo,
logo depois de um tempo. Enquanto isso, Ward lidera um ataque da Hydra ao local e consegue capturar Reyna e Skye. A S.H.I.E.L.D. decide destruir a cidade para que a Hydra não a obtenha. Na Hydra, Skye finalmente conhece seu pai, que revela que seu nome na verdade é Daisy Johnson. Skye também é forçada a tocar no Diviner por Whitehall e, para surpresa de todos, ela não morre como os demais, mostrando que ela é compatível com o objeto. Whitehall então traz Zabo ao revelar que pretende fazer experimentos em Skye. Ela, Ward, Zabo e Reyna escapam da Hydra. Skye despista Ward e vai atrás de Reyna, que parte em direção à cidade Kree com o Diviner em mãos. Zabo confronta Whitehall a fim de matá-lo por sua traição, mas este acaba sendo morto por Coulson. Na cidade Kree, Reyna revela que o Diviner contém cristais terrigênios e quebra o obelisco, e desses cristais, a névoa terrigênio se espalha pelo local envolvendo Reyna e Skye. Ao serem petrificadas por alguns instantes, ambas se libertam e quando isso acontece, elas se veem com habilidades especiais. Infelizmente, o agente Trip, que estava no local terminando de plantar as bombas para destruir a cidade, também é atingido pela névoa e, por não ser compatível com o Diviner, acaba morrendo. Assustada, Skye descobre que agora era capaz de provocar terremotos. Em outro local, o inumano Gordon sente o surgimento de novos inumanos. Voltando a Hell's Kitchen, Luke contrata Jessica para investigar o desaparecimento de um jovem chamado Anthony Greer, que desapareceu quando foi pagar uma dívida a um traficante chamado Lance Sirks. Enquanto isso, Hope é atacada na prisão e hospitalizada. Visitando a jovem, Jessica descobre que Hope está grávida de Killgrave e que na verdade contratou a colega prisioneira para bater nela, na esperança de perder o bebê. Ao mesmo tempo, Luke descobre sobre o conflito entre Jessica e Killgrave e que isso pode ter sido o motivo de ela decidir se afastar dele. Ele acaba revelando que está nessa busca por Antoine, pois sua irmã, Serena, prometeu lhe dar informações sobre a morte de Riva caso ele encontre o garoto. Em abril, Frank Castle retorna para casa depois de anos servindo o exército no Iraque, voltando para junto de sua família. No entanto, a família Castle, durante um passeio, acaba ficando no meio de um tiroteio de gangue. Como resultado, todos acabam sendo mortos, com exceção de Frank, que sobreviveu e é levado a um hospital. A promotora Samantha Reyes, que estava envolvida numa operação para prender os criminosos, encoberta a morte da família Castle no intuito de esconder a sua falha em proteger civis. Na S.H.I.E.L.D., Skye é posta em quarentena depois dos eventos na cidade Kree. Na cidade, Reyna escapa de ser capturada pela S.H.I.E.L.D. Na base, a autoridade de Coulson começa a ser questionada quando ele decide transferir Sanil Bakshi para a custódia de Glenn Talbot. A transferência, porém, é interrompida por agentes da Hydra que resgatam Bakshi. No entanto, tudo não passava de uma operação secreta da S.H.I.E.L.D. Os agentes da Hydra eram, na verdade, agentes da S.H.I.E.L.D. disfarçados, com o intuito de se infiltrar na organização e atacá-la enquanto está enfraquecida. De volta a Hell's Kitchen, Jessica e Luke conseguem encontrar Greer e levá-lo para casa. Serena dá um arquivo contendo informações sobre a morte de Riva e lá indica como responsável pela morte Charles Wallace, o motorista do ônibus que atropelou Riva e Killgrave no dia de sua morte. Sedento por vingança, Luke vai atrás de Wallace. Luke encontra o motorista e tenta matá-lo, mas é impedido por Jessica, que, sem escolha, finalmente revela a ele que foi ela que matou Riva. Ao ouvir isso, Luke passa a ver Jessica como um verdadeiro lixo e vai embora. Enquanto isso, Reyna, que mudou drasticamente de aparência após sua conversão em inumana, passou a querer morrer. Ela tenta cometer suicídio, mas só consegue chamar a atenção da S.H.I.E.L.D. Ela é resgatada por Gordon, que a transporta para o pós-vida, o retiro dos inumanos. Voltando à operação da S.H.I.E.L.D., os agentes usam informações liberadas por Bakshi para se aproximar de diversos líderes da Hydra, matando a todos, enfraquecendo a organização. Enquanto isso, Mac começa a investigar Coulson e descobre a Toolbox em seu escritório. De volta a Hell's Kitchen, Jessica volta a dar atenção à sua luta contra Killgrave, e os confrontos se intensificam. Killgrave se mostra doentemente apaixonada por Jones, matando um vizinho dela por simplesmente ter uma queda por ela e também comprando a casa de sua infância, a convencendo a ir até ele. Jones vai até Killgrave, esperando a primeira oportunidade para prendê-lo e usá-lo como prova para libertar Hope. Ao mesmo tempo, Will Simpson se torna obcecado em matar Killgrave. Já Jessica descobre sobre o passado de Killgrave e que seus poderes são provenientes de experimentos feitos nele pelos seus próprios pais. Ela chega a tentar convencê-lo a usar seus poderes para o bem, mas vê que isso nunca iria funcionar, e finalmente consegue capturá-lo. No processo de levar Killgrave para longe, Jones acaba confrontando Simpson e alguns companheiros militares, que buscavam acima de tudo matar Killgrave.
Eles conseguem escapar de Simpson, que é vítima de uma explosão e levado ao hospital. Notando a atividade dos Diviners há muitas eras deixados na Terra, o Kree chamado Vintak vai para lá para investigar. A ida de Vintak para a Terra chama a atenção dos Asgardianos e Lady Sif vai ao seu encalço. Uma luta entre Sif e Vintak ocorre e no final Vintak acaba atingindo Sif com um dispositivo chamado Truncheon, que apaga suas memórias. A luta é filmada por habitantes locais e postada nas redes sociais, chamando a atenção da SHIELD. A equipe de Coulson se reúne com Sif e, após convencer a desmemoriada de que são aliados, começa a ajudá-la a encontrar quem apagou suas memórias. Eles eventualmente encontram Vintak e um confronto ocorre onde Skye acidentalmente usou seus novos poderes de realizar tremores e o Kree escapa. Depois de mais algumas investigações, Vintak vai até os heróis, revelando a eles sobre os Inumanos e suas origens relacionadas aos Krees e aos Diviners. Ele restaura as memórias de Sif como demonstração de boa-fé e revela estar ali para matar os Inumanos, pois afirma que eles são monstruosidades e devem ser eliminados. Skye fica nervosa, pois percebe que ela é uma Inumana, e seu nervosismo provoca mais terremotos. Ao descobrirem que Skye é quem está provocando os terremotos, Sif e Vintak se aliam para capturá-la, resultando em confronto com a SHIELD, que defende a sua companheira. A luta termina com Bob e Fitz apagando as memórias de Vintak usando seu próprio Truncheon, e Skye atirando em si mesma com uma arma de incapacitação, desmaiando, mas parando os terremotos. Sif percebe que Skye não é uma ameaça e decide recuar. Após a confusão, Sif se despede de Coulson e os outros e leva Vintak de volta para o seu planeta natal antes de retornar para Asgard. A descoberta de que Skye é uma Inumana resulta em conflitos internos na equipe de Coulson. Ao mesmo tempo, Hunter começa a suspeitar das atividades de Mac e Bob e decide confrontar o amigo. Como resultado, Mac o sequestra. Voltando a Jones e Killgrave, Jessica prende Killgrave em uma cela improvisada repleta de água e fios, a fim de torturá-lo e forçá-lo a confessar seus crimes. Hogarth, porém, afirma que uma confissão forçada não iria funcionar como prova, e Jessica decide ir até os pais de Killgrave. Ela os convence a tentar argumentar com o filho, mas os pais tinham medo dele. Sua mãe leva tesouras a fim de matá-lo, e ao ver isso, Killgrave usa seu poder na mãe, mandando-a se esfaquear com a tesoura por cada ano em que o abandonou. Com isso, ela acaba morrendo com as facadas. Ele também manda seu pai, Albert Thompson, apunhalar seu próprio coração, e um caos se instaura no lugar. Os presentes conseguem impedir Albert de cometer suicídio, e Trish tenta atirar em Killgrave, mas falha e ele acaba escapando. Na fuga, Jessica tenta pará-lo, o segurando no braço. Killgrave a manda largá-la, mas surpreendentemente ela não obedece, forçando-o a mandar o policial Oscar Clemens, que também estava presente no local, segurá-la. Com Hogarth sob seu comando, Killgrave escapa. No entanto, Jessica percebe que os poderes de controle mental de Killgrave não funcionam mais nela. Enquanto se curava das feridas causadas pela fuga, Killgrave descobre através de Hogarth que Hope estava grávida de seu filho, mas conseguiu abortar. O feto chegou a ser preservado para verem se o poder de Killgrave poderia ser duplicado, mas sem sucesso. Já Jones e os outros veem que ela agora é imune aos poderes do vilão. Albert revela que os poderes de Killgrave funcionam como uma espécie de vírus, e eles decidem trabalhar em uma cura. Enquanto isso, Killgrave deixa Hogarth em uma situação que resulta na morte da esposa da advogada, com quem ela estava lutando para se divorciar. Simpson, por outro lado, é aproximado por um cientista chamado Kozlov, que lhe dá uma droga conhecida como potenciador de combate, uma droga produzida pelos militares com o intuito de aumentar a força dos soldados. Simpson havia se voluntariado para usar a droga no passado, mas saiu do projeto quando percebeu que o uso ampliava sua fúria, deixando-o irracional. Porém, sua obsessão por Killgrave o faz aceitar a droga. Simpson então recomeça sua campanha para matar Killgrave e ele descobre dos eventos recentes ao interrogar Clemens e o mata logo em seguida, mas logo depois é impedido de continuar por Trish. Enquanto isso, Jones encontra Killgrave e o captura novamente, mas é atacada por sua vizinha Robin, que descobriu da morte de seu irmão pelas mãos de Killgrave e ao lado de outros membros do grupo de suporte das vítimas do vilão, passaram a acreditar que ela seja responsável por envolvê-los naquilo tudo. O ataque insensato deles resulta em Killgrave se libertando e sequestrando a todos. Ele revela a Jessica que capturou Hope também e deseja trocá-la pelo seu pai. Sem escolha, Jones leva Albert até onde Killgrave estava mantendo Hope e os outros. Porém, desejando a morte de Killgrave mais que tudo, Hope comete suicídio a fim de libertar Jessica de sua vontade de salvá-la. Diante dessa situação, Killgrave foge com seu pai e manda os demais sequestrados cometerem suicídio. Jessica consegue salvar a todos e jura matar Killgrave em prol de vingar Hope e todos os outros. Luke Cage, que agora sabia que a morte de Riva foi causada por Jessica sob o comando de Killgrave, começa a perseguir o vilão e tenta atacá-lo. Porém, Killgrave consegue usar seus poderes em Luke, e após saber de sua relação com Jessica, o manda destruir seu próprio bar e segui-lo.
Buscando ajudar Skye, May pede a ajuda de seu ex-marido, o psiquiatra Andrew Garner, que vai para a base da SHIELD e começa a fazer sessões de terapia com Skye. Ao mesmo tempo, Calvin Zabo agora buscava matar Coulson por acreditar que seja ele o responsável por afastar sua filha dele, e também como forma de vingança por tê-lo tirado a oportunidade de matar Daniel Whitehall, quem ele considerava o principal responsável pela destruição de sua família. Ele usa o Index, uma lista de aprimorados feita pela SHIELD, para localizar e recrutar aprimorados com tanta aversão à SHIELD quanto ele. Zabo recruta Wendell Levy, um hacker considerado perigoso que ajudou Zabo a conseguir o Index, Francis Noche, um criminoso que recebeu força sobre-humana através de experimentos com esteroides, Carla Faye Gideon, uma enfermeira que começou a matar pacientes ao inserir navalhas em seus dedos, e David Ungar, o homem que se submeteu a um experimento para curar seu câncer, mas acabou adquirindo uma voz com poder de induzir a catatonia. Todos eles foram apreendidos pela SHIELD em algum momento e desejavam vingança. Liderados por Zabo, eles formam um grupo conhecido como Silesian Talons. Zabo manda uma mensagem buscando encontrar Coulson em Wisconsin. Coulson vai ao encontro do vilão ao lado de Bob. Após saber disso, May vai atrás de seu líder ao lado de Skye e Garner. O confronto entre a equipe de Coulson e os Silesian Talons resulta no surgimento de Gordon no local, que leva Zabo para o pós-vida. A equipe de Coulson vence os demais vilões, que são capturados. Skye acaba realizando um outro terremoto não intencional ao ser repreendida por Coulson por se envolver naquela missão, mas acaba direcionando os tremores para si mesma, ficando muito ferida. De volta à base da SHIELD, Skye é levada para a recuperação e Garner deixa a base, afirmando que Skye deveria sair da organização. Sua campanha doentia pela morte de Kilgrave deixa Simpson incontrolável. Ele mata soldados de Kozlov que tentaram capturá-lo. Ele vai até Jones, afirmando querer ajudar a matar Kilgrave, mas quando Jessica descobre que Simpson foi o responsável pela morte de Clemens, eles lutam. A luta termina com Trish tomando o potenciador de combate de Simpson, usando seus efeitos para derrotá-lo. No entanto, a droga consiste em 2 pílulas, uma vermelha e uma azul. Sem tomar as duas, os efeitos podem matar seu usuário. Elas conseguem derrotar Simpson, mas Trish havia tomado apenas as pílulas vermelhas da droga, resultando em um efeito colateral que quase a mata. Jones consegue conter os efeitos colaterais até que a ambulância chegasse para salvar sua irmã adotiva. Pouco depois, Kozlov captura Simpson. Depois desses eventos, Jessica recebe uma mensagem de Kilgrave revelando que Luke estava no seu bar em perigo. Ela consegue resgatá-lo antes que o bar explodisse. Assim, Jessica e Luke começam a trabalhar juntos para derrotar Kilgrave. O vilão, por outro lado, decide não matar seu pai, mas sim forçá-lo a produzir uma forma de aumentar seus poderes. Jessica e Luke começam a investigar os passos do vilão e descobrem de seus objetivos. Luke, após ter a experiência de ser controlado por Kilgrave, entende que a morte de Reva não foi culpa de Jones e a perdoa por tudo. Enquanto isso, Hunter é levado por Mac até Williat, base da facção da SHIELD liderada por Robert Gonzalez. Mac e Bob, então, revelam a Hunter que eles na verdade trabalham para aquela facção, que eles chamam de a verdadeira SHIELD. Ao lado de Gonzalez, eles tentam convencer Hunter a se juntar a eles, mas Hunter permanece leal a Coulson. Enquanto isso, Grant Ward agora estava trabalhando ao lado da Agente 33, que ainda vítima do controle mental, ficou perdida após a morte de Whitehall. Buscando libertá-la do véu fotostático danificado que ficou preso em seu rosto, eles vão atrás do criador do item, Selwyn, que conseguiu reparar a máscara. Após isso, a dupla vai atrás de Sunil Bakshi, para forçá-lo a restaurar as memórias da Agente 33. Eles atacam a base de Glenn Talbot e conseguem capturar Bakshi, que revela tudo o que eles queriam saber, incluindo o nome verdadeiro da agente, Carla Palamas. Os dois, então, levam Bakshi como prisioneiro e realizam nele a mesma lavagem cerebral feita anteriormente em Palamas, para torná-lo seu subordinado. Hunter consegue escapar do Iliad e Bob decide retornar à SHIELD de Coulson para tentar obter a Toolbox. Lá, as atividades de Mac e Bob começam a causar suspeitas em Coulson e os demais, e eles são descobertos. Enquanto isso, Skye é encaminhada para um retiro especial criado por Bruce Banner para ajudá-la a controlar o Hulk. Lá, ela começa a tentar aprender mais sobre suas novas habilidades. Algum tempo depois, Gordon aparece no local, revelando a Skye sobre a existência de mais inumanos e que existe um local seguro para eles. Ele se vai dizendo que, se ela quiser ir, é só chamá-lo. Os eventos na base da SHIELD resultam em um confronto entre as forças de Coulson e as forças de Gonzalez. No final, as forças de Gonzalez conseguem tomar a base, mas May consegue salvar Coulson, que foge e vai atrás de Skye. Ele se encontra com Hunter e juntos vão atrás de Skye. Hunter então finalmente decide aceitar o convite de Coulson e se torna um agente da SHIELD em tempo integral. Em Hell's Kitchen, Trish começa a investigar o misterioso grupo IGH, responsável pelo potenciador de combate de Simpson. Ela acaba descobrindo que esse grupo também foi o responsável pelo medicamento dado a Jessica na época de seu acidente de carro, fazendo-a questionar se
se o IGH sabe sobre os poderes de Jessica ou se até mesmo são os responsáveis por eles. Ao mesmo tempo, as investigações de Jessica e Luke os levam até o Delaney Hall, onde encontram Killgrave. Porém, o vilão revela que Luke estava sob seu controle o tempo inteiro e o manda matar Jones. Uma luta intensa entre Jones e Cage ocorre. Incapaz de ferir Cage devido à sua pele impenetrável, Jessica acaba atirando em sua cabeça com uma espingarda, deixando-o inconsciente. Killgrave, nesse meio tempo, foge. Após tomar a base de Coulson, a SHIELD de Gonzalez vai atrás de Skye. May consegue contatar Skye, mandando-a escapar. O ataque ao retiro, liderado por Bob e pelo agente Thomas Calderon, resulta em um confronto com Skye. Calderon, mesmo sob ordens de não usar força letal, atira em Skye para matar, resultando na agente contra-atacando com seus poderes. Sem escolha e horrorizada com a situação, Skye chama por Gordon e este a transporta para o pós-vida. Após o confronto com Luke, este teve sérios danos em seu cérebro após o impacto do tiro de espingarda. Jessica o leva para o hospital, onde conhece Claire Temple. Ao descobrir que Luke é um aprimorado e ver que não consegue fazer nada nele devido à sua pele impenetrável, Claire ajuda Jessica a levá-lo para o seu apartamento para tratá-lo de maneira mais discreta. A saída do hospital veio com mais um confronto contra Killgrave, que usou seus poderes em praticamente todos do hospital com o intuito de matar Jessica. Jones e Claire escapam e levam Cage para o escritório da Alias Investigations. Lá, após muitas tentativas, Claire consegue salvar a vida de Luke ao inserir uma injeção através de seus olhos. Após estabilizarem Luke, Jessica vai atrás de Killgrave. Depois disso, Albert consegue criar uma droga capaz de aumentar os poderes de Killgrave graças às células de ambos, Killgrave e do feto abortado por Hope. Após conseguir aumentar seus poderes, Killgrave ordena aos demais envolvidos na produção da droga cortarem os braços de seu pai e se matarem. Jessica encontra o apartamento onde esses eventos ocorreram e Albert, antes de morrer, adverte Johnny sobre o aumento dos poderes de Killgrave. Ao lado de Trish, Jessica vai atrás de Killgrave, que graças aos seus poderes consegue aumentar a distância que suas ordens alcançam, tornando-o capaz de controlar praticamente um bairro inteiro de pessoas. A perseguição as leva até um cais, onde confrontam Killgrave, que se protege através de diversas pessoas controladas. Ao usar suas habilidades para mandar todos pararem, todos, incluindo Jessica, param. Acreditando na possibilidade de Jessica estar fingindo obedecê-lo, Killgrave pega Trish e ameaça levá-la para longe e matá-la se ver Jessica de novo. Ao ver Jones não demonstrar nenhuma reação, o vilão começa a acreditar que seus poderes voltaram a fazer efeito nela e começa a querer tomá-la para si novamente. Porém, para sua surpresa, Jessica estava de fato fingindo, e na primeira oportunidade, pega Killgrave e rapidamente quebra seu pescoço, matando o vilão definitivamente. Após esse incidente, Jones é presa. Pouco depois, Luke finalmente se recupera e decide deixar a cidade. Com a ajuda de Hogarth, Jessica é absolvida das acusações e liberada. Já Trish decide intensificar as suas investigações à IGH. Enquanto isso, na prisão, Wilson Fisk tenta fazer de tudo para se libertar, mas mesmo com sua influência e dinheiro, a lista de crimes envolvendo seu nome é muito grande e suas opções muito poucas. Coulson e Hunter chegam no retiro onde Skye estava, descobrindo do que ocorreu no local. Coulson, então, elabora um plano para roubar um dos Queen Jets da SHIELD. Ele atrai a atenção da SHIELD de Gonzalez, que os ataca. Eles recebem a ajuda de Deathlock, que voltou a trabalhar para a SHIELD, respondendo secretamente a Coulson. Juntos, Coulson, Hunter e Deathlock tomam um Queen Jet para si e partem para uma localização desconhecida. Enquanto isso, Skye agora estava no pós-vida, o retiro dos inumanos. Lá, ela conhece Lincoln Campbell, um inumano capaz de gerar eletricidade. Lincoln começa a ajudar Skye a se adequar ao local e a aceitar e controlar seus poderes. Ao descobrir que Reyna também estava no retiro, Skye a confronta. Esse combate é interrompido pela responsável pelo retiro, Jia Ying, que diz que naquele local todos os inumanos são iguais. Skye decide deixar Jia Ying ensiná-la a controlar seus poderes, sem ter a mínima ideia de que, na verdade, estava falando com a sua própria mãe. Na base da SHIELD, Fitz e Simmons elaboram um plano que permite Fitz fugir da base com um toolbox em mãos. A essa altura da história, Fitz já estava praticamente recuperado das sequelas de seu acidente. No pós-vida, Skye começa a aproveitar sua estadia no retiro, treinando ao lado de Jia Ying. Durante uma sessão de treinamento, Jia Ying finalmente revela a Skye de que ela é sua mãe, emocionando Skye. Relutantemente, Skye aceita ir em um jantar junto de Jia Ying e seu pai Zabo, que estavam no retiro desde aquela batalha com a equipe de Coulson. Ao mesmo tempo, Reyna tem uma visão e revela a Gordon e Lincoln que viu Skye tendo um jantar com seus pais e que Zabo daria margaridas para ela. Durante o jantar, Skye começa a conhecer melhor seus pais e passa a mudar de opinião quanto a Zabo, que de fato lhe dá algumas margaridas. Lincoln, que estava presente no local, ficou surpreso ao ver que as visões de Reyna se realizaram, mostrando que o poder inumano dela é a clarividência.
Enquanto isso, Fitz consegue se reunir com Coulson e os demais, lhe devolvendo a Toolbox. Porém, Coulson surpreende a todos ao revelar que planeja formar uma aliança com Ward, já que ele é a única pessoa ligada à Hydra, à SHIELD e também a Gordon, que é quem levou Sky embora. Indo até Ward e Palamas, Coulson o convence a ajudá-lo a se aproximar da Hydra através do hipnotizado Bakshi. No pós-vida, Jiaying revela a Sky que eles levarão Zabo embora, pois ele não poderia ficar no retiro, já que ele não é um inumano. Sky, buscando amenizar a possível sensação de abandono do pai, pede para ir com ele para se despedir, e Jiaying permite. Gordon leva Zabo e Sky para a casa do homem. Lincoln, porém, também vai secretamente para garantir a segurança de Sky. Enquanto Zabo lhe mostra sua casa, Sky contata May na esperança da SHIELD rastrear seu pai. No entanto, ela acaba chamando a atenção tanto da SHIELD como da Hydra. Quando Zabo descobre que os inumanos irão abandoná-lo, ele fica furioso. Ao mesmo tempo, a Hydra ataca e Zabo começa a enfrentar os agentes. Junto da Hydra, a equipe de Coulson também chega no local. Durante esse confronto, Lincoln acaba enfrentando Deathlock, mas os dois acabam sendo capturados pela Hydra. Gordon transporta Sky e Zabo de volta ao pós-vida, mas falha em resgatar Lincoln. Vendo que não conseguirá seguir adiante da forma que está, Coulson se deixa ser capturado pela SHIELD de Gonzalez. Sendo levado ao Iliad, Coulson e Gonzalez conversam sobre a situação atual e decidem se aliar para resgatarem Deathlock e Lincoln. Enquanto isso, Sky convence Jiaying a deixá-la ir até a SHIELD para ajudar a resgatar Lincoln. Com Sky de volta e a facção de Gonzalez concordando em ajudar, Coulson monta um time para ir com ele na missão de resgate. O time acaba sendo sua antiga equipe, ou seja, ele, Sky, May, Fitz, Simmons e Ward, com Palamas e os agentes da facção de Gonzalez servindo de apoio, além de Bakshi, que se infiltrou na ida a mando de Ward. Durante a operação, Simmons tenta matar o Ward usando uma bomba lasca, temendo que ele fosse traí-los novamente, mas acaba falhando e acidentalmente matando Bakshi no lugar. Durante o ataque, o cientista da Hydra responsável pela base, o Dr. List, deixa o local e parte para se juntar ao Barão Von Strucker em sua base. No final, a equipe de Coulson consegue resgatar Deathlock e Lincoln, destroem a instalação da Hydra e retornam à base. Ward, porém, não retorna com eles. Mais tarde, ele liga para Coulson, revelando que apenas aceitou trabalhar com ele novamente para levar Palamas de volta para a SHIELD, para que ela descobrisse suas origens novamente. Após a operação bem-sucedida, Coulson entrega ao Gonzalez a Toolbox e a abre, além de revelar também que Nick Fury está vivo. Logo depois, Coulson contata Maria Hill, revelando a ela que descobriu a localização da base do Barão Von Strucker durante a operação de resgate. A base é localizada em Sokovia, e Coulson manda a Hill passar essa informação aos Vingadores. No pós-vida, Raina tem mais uma visão, vendo um cetro e homens feitos de metal destruindo cidades inteiras. Em maio, chegamos então aos eventos de Vingadores Era de Ultron. Depois da queda da SHIELD, os Vingadores passaram a ser patrocinados pelas indústrias Stark. Tony Stark converteu a antiga Torre Stark de Nova York na Torre dos Vingadores, se tornando então a base do grupo. Stark havia prometido não ser mais o Homem de Ferro, mas simplesmente não conseguiu largar a vida de super-herói e logo voltou a construir armaduras e voltar a atuar como Homem de Ferro. Ele constrói a Mark 43 e, ao lado de Bruce Banner, a Mark 44, também chamada de Verônica ou Hulkbuster, construída unicamente para conter o Hulk caso ele saia de controle. Além disso, ele ressuscita a Legião de Ferro, porém dessa vez como uma frota de robôs movidos por inteligência artificial para auxiliar os Vingadores na proteção dos civis. James Rhodes também deixou de usar a armadura e alcunha de Patriota de Ferro, voltando a se denominar Máquina de Combate. Desde que a Hydra se revelou ao mundo, os Vingadores têm enfrentado a organização criminosa em diversas regiões do planeta. Quando Coulson descobre a localização do Barão Von Strucker e a passa para Hill, esta passa a informação aos Vingadores, sem revelar a eles que adquiriu a informação através de Coulson. Os heróis então atacam a base da Hydra na Sokovia, onde eles têm seu primeiro confronto com os gêmeos Wanda e Pietro Maximoff, que graças aos experimentos realizados neles pela Hydra, adquiriram habilidades especiais, ela sendo capaz de manipular a realidade ao seu redor e ele adquirindo super velocidade. Enquanto a batalha se segue, Homem de Ferro invade a base e encontra o cetro do Loki. Sem perceber, ele é pego por Wanda, que usa seus poderes para manipular sua mente, fazendo-o ter a visão de todos os seus companheiros mortos e uma força alienígena surgindo para destruir a Terra. No final, a batalha termina com a vitória dos Vingadores. Von Strucker é preso, o cetro é recuperado e a última facção forte da Hydra é destruída, praticamente eliminando a organização.
De volta à Torre dos Vingadores, os heróis se recuperam das batalhas. Tony Stark e Bruce Banner estudam o cetro do Loki e descobrem uma inteligência existente dentro do cetro que eles julgaram poder utilizar no seu próprio programa de proteção mundial, o programa Ultron. Após ter aquela visão na base de Sokovia, Stark passou a querer mais do que nunca proteger o mundo e passa a acreditar que o programa Ultron seja a melhor opção. Secretamente, Stark e Banner trabalham nesse projeto, convertendo a inteligência identificada no cetro na inteligência artificial que seria denominada Ultron. Algum tempo depois, uma festa é feita em comemoração à vitória dos Vingadores sobre a Hydra, e durante a festa, Ultron acorda e se rebela, quase destruindo a inteligência artificial Jarvis. Após a festa, Ultron aparece diante dos heróis, habitando uma unidade danificada da Legião de Ferro. Este mostra uma interpretação distorcida das vontades de Stark, passando a acreditar que a destruição da humanidade é o que o mundo precisa para encontrar a paz. Ele toma o controle da Legião de Ferro e ataca os heróis. A luta termina na destruição do corpo de Ultron, mas esse simplesmente passa sua consciência para outra unidade robótica e foge com o cetro do Loki em mãos. Após sua fuga, Ultron se instala na base da Hydra na Sokovia e lá constrói um novo corpo para si, além de reconstruir a Legião de Ferro à sua imagem. Ele também recruta os irmãos Maximoff para sua causa. Os gêmeos odiavam Stark, pois na época em que ele ainda fabricava armas, uma delas foi usada por terroristas em Sokovia e mataram toda a sua família. Buscando vingança, os irmãos se juntam a Ultron na luta contra os Vingadores. Pouco depois disso, o vilão invade a cela onde o Barão Von Strucker está preso e o mata. Na Torre dos Vingadores, os demais heróis confrontam Stark e Banner por terem criado o Ultron sem o consentimento da equipe. Deixando essas desavenças de lado, eles começam a investigar os próximos passos de Ultron e descobrem que ele pretende usar Vibranium para adquirir um corpo ainda mais poderoso. Ultron e os irmãos Maximoff vão para a África do Sul, onde adquirem Vibranium com o contrabandista Ulysses Klaue. Durante as negociações, Ulysses compara Ultron com Stark, deixando-o furioso e, como consequência, este arranca um dos braços do contrabandista. Os Vingadores chegam no local e uma luta entre os heróis, Ultron e os gêmeos, e também a gangue de Klaue se inicia. Durante a luta, todos os heróis são pegos pela magia de distorção mental de Wanda, com exceção do Gavião Arqueiro, que acabou resgatando seus companheiros. No entanto, ao ser pego pelo poder de Wanda, Hulk se descontrola e ataca a cidade mais próxima, Johannesburg. Para impedir que Hulk cause mais danos, Homem de Ferro traja Hulkbuster e enfrenta seu companheiro descontrolado. A luta resulta em destruição e mortes, mas no final, Homem de Ferro foi capaz de conter o Hulk. Depois disso, os vilões partem com o Vibranium. Após a destruição causada pela luta entre Homem de Ferro e Hulk, os Vingadores passaram a ser temidos pela população. Feridos física e mentalmente, os heróis se refugiam na casa do Gavião Arqueiro, descobrindo no processo que o mesmo tem família, esposa e filhos. Enquanto seus companheiros buscam se recuperar naquele local, Thor parte, intrigado com as visões causadas pelo poder de Wanda. Em suas visões, ele viu a destruição do universo causado por algumas joias. Buscando descobrir o significado disso, ele parte em busca da verdade. Ele se reúne com Erik Selvig, que o ajuda a encontrar um poço especial, cujas lendas indicam ser capaz de levar quem se banha neles para dentro de seus sonhos. Se banhando no poço, Thor revive a sua visão e descobre da existência das joias do infinito, além de descobrir que o cetro do Loki, na verdade, carrega a joia da mente. De volta à residência dos Barton, os Vingadores reencontram Nick Fury, que também estava refugiado no local. Fury incentiva os heróis a seguirem em frente e, após se reorganizarem, eles investigam o próximo passo de seus inimigos e percebem que Ultron busca um corpo perfeito, levando-os até sua aliada, a cientista especialista em engenharia genética, Ellen Shaw. Na Coreia do Sul, Ultron usa o cetro para controlar a mente de Shaw, mandando-a construir um corpo sintético para ele passar a sua mente. Durante o processo, Ultron retira a joia da mente do cetro e a coloca na cabeça de seu futuro corpo, a fim de tornar o poder da joia do infinito seu. Ao mesmo tempo, os irmãos Maximoff descobrem que o verdadeiro objetivo de Ultron é, na verdade, eliminar a humanidade, e decidem se voltar contra o robô. Os Vingadores aparecem para impedir Ultron de adquirir seu novo corpo, resultando em uma luta na cidade. Agora, com os gêmeos ao seu lado, os Vingadores conseguem impedir que Ultron consiga seu novo corpo, tomando o mesmo e o levando para a Torre dos Vingadores. No entanto, Ultron acaba raptando a Viúva Negra. Enquanto buscam obter a localização de Ultron e Viúva Negra, os Vingadores têm uma nova discussão quando Stark e Banner descobrem que Jarvis não foi destruído e resolvem colocá-lo no corpo sintético. Um confronto interno ocorre, mas é interrompido pela chegada de Thor, que usa seus poderes para finalizar o despertar do corpo sintético. Despertado, o ser que antes era a inteligência artificial Jarvis, agora passa a se denominar Visão, e com o poder da Joia da Mente em sua posse, decide se aliar aos Vingadores para impedir que Ultron conclua seus planos. O vilão, após perder seu corpo sintético, cria um outro corpo mais robusto e coberto de Vibranium, descobrindo que
que Ultron está em Sokovia, os heróis vão para lá. Ultron instala um dispositivo em todo o subterrâneo da cidade, usando o Vibranium. Com isso, ele faz a cidade voar, com o objetivo de derrubá-la quando estiver em uma altura extremamente alta, tornando a pressão de sua queda tão forte quanto a de um enorme meteoro. Buscando evacuar o local e impedir que o dispositivo que derrubará a cidade seja ativado, os Vingadores enfrentam Ultron e seus sentinelas robóticos. Enquanto isso, Fury contata Phil Coulson secretamente, ativando o protocolo Theta. Com isso, eles reativam o Helicarrier da SHIELD e o utilizam para finalizar a evacuação da cidade. Ao lado de Fury e seus companheiros, Máquina de Combate também se junta à luta. Os heróis conseguem levar a vantagem. Prestes a perder, Ultron começa a bombardear a todos. A fim de salvar o Gavião Arqueiro, Pietro o empurra para longe do fogo cruzado, sendo atingido pela rajada de tiros de Ultron, morrendo no processo. O choque da morte de Pietro faz Wanda abaixar a guarda. Wanda encontra Ultron eliminando seu corpo como uma forma de vingar a morte do irmão. E uma unidade de Ultron consegue acionar o dispositivo, derrubando a cidade. A fim de impedir o fim do mundo, Homem de Ferro e Thor destroem a cidade enquanto caía, despedaçando-a e fazendo-a cair em diversas partes do mundo, diminuindo o nível de destruição. Muitas mortes ocorreram nesse confronto. Após a destruição de Sokovia, Visão encontra a última unidade de Ultron, que o vilão usou para fugir. Destruindo a última unidade, Visão elimina Ultron completamente. A vitória era dos heróis, mas as baixas da batalha contra Ultron iria repercutir em todo o mundo. Hulk, ainda temendo que eventos como os de Johannesburg voltem a acontecer, decide se afastar de todos e parte para algum lugar desconhecido. A Batalha de Sokovia é notificada em todo o mundo. Na base da SHIELD, Coulson finalmente explica o que é o protocolo Theta a todos seus companheiros, incluindo a facção de Robert Gonzalez, e explica também o fato de Fury estar vivo para aqueles que ainda desconheciam esse fato. Vendo que Coulson é sim um diretor confiável, Gonzalez concorda que as duas facções da SHIELD devem sim parar de se enfrentar e se unir como uma, com Coulson atuando como diretor e Gonzalez o seu segundo em comando. Ao mesmo tempo, é revelada da existência do Monolith, um antigo artefato alienígena localizado no Iliad. Coulson descobriu da existência do artefato graças ao Toolbox. Graças aos seus poderes, Raina também descobre da existência do Monolith e, ao lado de Gordon, invade o Iliad a fim de obtê-lo para os Inumanos. Essa invasão resulta em um confronto. Gordon e Raina escapam, mas agora a SHIELD passou a ter total conhecimento da existência dos Inumanos. Decidindo ir falar com eles para evitar um confronto tão desastroso quanto o de Sokovia, a SHIELD descobre sobre o pós-vida e sua localização, e vai até lá. Skye e Lincoln retornam ao pós-vida na frente e falam com Jia-Ying sobre a chegada iminente da SHIELD, na intenção de convencê-la de que uma conversa pacífica seria o melhor caminho. Ao mesmo tempo, Tony Stark usa seus recursos para converter uma antiga instalação das indústrias Stark na nova base dos Vingadores. Dentre as vítimas do incidente de Sokovia estava a família de um homem chamado Helmut Zemo, que jura vingança contra os Vingadores, considerando-os culpados pelo que aconteceu. Voltando à SHIELD, Gonzalez decide representar a organização na hora de negociar com os Inumanos. Ele vai até o pós-vida conversar com Jia-Ying, que lhes entrega Calvin Zabo como uma espécie de prova de paz. Na conversa, Gonzalez argumenta que o objetivo da SHIELD é simplesmente proteger a população e pede para que os habitantes do pós-vida se registrem no Index para caso de um deles ir para o lado errado, eles saberão o que fazer. Jia-Ying não gosta da ideia e propositalmente expõe Gonzalez a um cristal de névoa terrigene, matando-o por não ter genes inumanos. Ela atira em si mesma e diz para todos que a SHIELD a atacou, resultando no início de um confronto entre a SHIELD e os inumanos. Jia-Ying declara guerra contra a SHIELD, que foge ao lado de Zabo. Skye fica no pós-vida sem saber o que aconteceu. Enquanto isso, Bob Morse é sequestrada por Grant Ward e Cara Palamas. É revelado que Ward nunca planejou entregar Palamas à SHIELD, mas sim, eles estavam trabalhando juntos para sequestrar Morse, que foi uma das responsáveis por torturar Palamas em nome da Hydra, na época em que ela atuava na organização maligna como uma infiltrada da SHIELD. Eles então a torturam como forma de vingança, mas vendo que Morse não se arrependeu do que fez, eles decidem montar uma armadilha para atrair seus companheiros e matá-los diante dela. Ao mesmo tempo, no pós-vida, Raina descobre através de seus poderes sobre os verdadeiros planos de Jia-Ying. Ela a encontra e Jia-Ying a mata após ver o que Raina descobriu. Skye presencia o ocorrido e percebe a verdadeira face de sua mãe. Enquanto isso, Coulson descobre que Zabo foi entregue a eles como parte do plano de Jia-Ying de eliminá-los. Zabo toma a fórmula que lhe dá super força e começa a atacar a todos, na intenção de eliminar cada agente no local. Coulson consegue argumentar com Zabo, afirmando que Jia-Ying já não se importa
importa mais com ele e que apenas o está usando para concluir seus objetivos. Depois de mais um pouco de luta, Zabo percebe que está sendo usado e concorda em ajudar Coulson pelo bem de sua filha. Os inumanos invadem Wyliad, matando e aprisionando diversos agentes, incluindo Sky, que se recusou a cooperar com Jia-Ying. A líder inumana chega se preparando para concluir seus planos, que eram eliminar completamente a SHIELD. Enquanto isso, uma unidade da SHIELD liderada por Melinda May e Lance Hunter vão ao resgate de Morse. Isso resulta em um confronto contra Ward e Palamas. Durante o combate, Palamas usa o seu véu fotostático para se disfarçar de May e enganar seus inimigos, porém quem acaba sendo enganado é Ward, que a enfrenta e acidentalmente mata Palamas pensando ser May. Sem mais motivos para estar ali, Ward foge. Os demais resgatam Morse, que para evitar que eles caíssem na armadilha plantada pelos vilões, acaba ela mesma a ativando, ficando gravemente ferida. De volta ao confronto contra os inumanos, a batalha se intensifica. Sky consegue convencer Lincoln de que as intenções de Jia-Ying são erradas, e consegue contatar Coulson e os outros sobre o que está acontecendo no Wyliad. Coulson e os demais descobrem que Jia-Ying os está atraindo para uma armadilha, a fim de matá-los usando os cristais Terrigene. Sabendo do que está acontecendo, Coulson manda todas as unidades da SHIELD que estavam na direção do Wyliad recuarem e, ao lado de apenas sua equipe, Zabo entra na luta. Mac enfrenta Gordon para proteger um sistema de ventilação, o qual os inumanos pretendiam usar para espalhar a névoa Terrigene por todo o navio. Quem se junta à luta é Fitz, que consegue empalar Gordon, matando-o. No final dessa luta, Coulson acaba acidentalmente tocando em um cristal Terrigene e seu braço começa a ser petrificado. Ele tem sua vida salva por Mac, que sem escolha arranca seu braço antes que Coulson se tornasse pedra completamente. Sky confronta Jia-Ying, que revela não querer apenas destruir a SHIELD, mas sim usar seus recursos para espalhar a névoa Terrigene em todo o mundo, matando aqueles sem genes inumanos e convertendo aqueles que têm em inumanos, tornando a Terra apenas um planeta de inumanos. Sky tenta impedi-la e, sem remorso, Jia-Ying decide matar a filha. Ela é interrompida por Zabo, que, vendo as intenções de sua ex-esposa, decide matá-la com suas próprias mãos, afirmando não querer esse fardo para sua filha. Eles impedem Jia-Ying de espalhar a névoa Terrigene pelo mundo, mas a batalha resultou nos cristais Terrigene caírem no mar, espalhando a névoa pelos oceanos e atingindo a vida marinha. Após o fim da batalha, os inumanos que atuavam sob a liderança de Jia-Ying se separaram. Zabo se submete ao projeto Tahiti, apagando suas memórias e iniciando uma vida nova, sem se lembrar de sua filha. Sky, que passou a se orgulhar do pai que tem, abandona definitivamente o nome Sky e passa a atender pelo seu nome de batismo, Daisy Johnson. Ao lado de Coulson, ela inicia uma nova iniciativa dentro da SHIELD, onde ela pretende reunir inumanos confiáveis para formar um grupo. Após a morte de Palamas, Ward decide não apenas voltar para a Hydra, mas se aproveitar de que a organização está desmantelada devido às mortes de seus grandes líderes para reconstruí-la à sua imagem e liderança. A SHIELD começa a estudar o Monolith. Depois de uma sessão de estudos ao lado de Fitz, Simmons acaba sendo absorvida misteriosamente pelo artefato. O Monolith a transporta para um planeta distante e desconhecido. A partir daí, Simmons passa a lutar para sobreviver e encontrar uma maneira de retornar à Terra. Enquanto isso, na Terra, os peixes infectados pela névoa Terrigene começam a ser pescados e convertidos em alimentos, resultando nos compostos Terrigene se espalhando pelo mundo e infectando diversas pessoas. Com a nova base dos Vingadores completamente ativa, o grupo sofre uma reestruturação. Gavião Arqueiro decide retornar para sua família, dando um tempo nas atividades heróicas. Tony Stark também decide dar um tempo do Homem de Ferro para se dedicar à sua vida pessoal. Thor retorna para Asgard para investigar mais sobre as Joias do Infinito, e Hulk continua desaparecido. Capitão América e Viúva Negra passam a treinar uma nova encarnação dos Vingadores, composta por eles, Máquina de Combate, Falcão, Wanda Maximoff, agora também conhecida como Feiticeira Escarlate, e Visão. Enquanto isso, em outra parte do universo, Thanos pega a Manopla do Infinito, decidindo ele mesmo intensificar a busca pelas demais joias. Enquanto isso, Melinda May volta com seu ex-marido Andrew Garner, e eles partem para umas férias. Durante essas férias, Garner tem contato com o cristal Terrigene e é afetado, tornando-se um inumano. Ao mesmo tempo, Brock Rumlow se torna um mercenário, assumindo o nome Ossos Cruzados. No planeta desconhecido, Simmons já está na sua luta pela sobrevivência há 752 dias. Ela conhece outro terráqueo preso naquele planeta, Will Daniels, um astronauta que fez parte de uma equipe que participava dos estudos do Monolith, na época em que este estava sob posse da NASA em 2001.
Na época, eles foram transportados para aquele planeta e todos os demais astronautas foram mortos por um ser misterioso que habitava o mundo. Will foi o único sobrevivente e desde então vive naquele mundo sozinho tentando sobreviver. Simmons e Will começam a trabalhar juntos para sobreviverem e tentarem voltar para casa, e no processo acabam tendo um relacionamento amoroso. Voltando à Terra, em julho começam os eventos de Homem-Formiga. Scott Lang tem a sua pena reduzida por bom comportamento, sendo libertado após cumprir 3 anos na prisão. Inicialmente buscando se redimir, Scott tenta recomeçar a sua vida de maneira correta. Enquanto isso, na Pym Technologies, Darren Cross revela ter descoberto sobre a lenda do Homem-Formiga e apresenta durante uma reunião de negócios o seu novo projeto baseado na lenda do Homem-Formiga, o traje do Jaqueta Amarela. O já aposentado Hank Pym estava entre os presentes no encontro e ficou horrorizado ao descobrir que Cross sabia sobre o Homem-Formiga. Buscando impedir que sua tecnologia caia em mãos erradas, Pym começa a trabalhar junto de sua filha, Hope Van Dyne, para achar um novo Homem-Formiga. Voltando ao Scott, sua vida não se mostra tão boa assim. Ele é impedido de chegar perto de sua filha e não consegue se manter em um emprego. Devido a isso, ele acaba retornando ao crime, se unindo a um grupo de amigos para assaltar a casa de um velho rico. Acontece que esse velho rico era Hank Pym, e durante essa operação, Scott acaba encontrando o antigo traje de Homem-Formiga. Retornando para casa com o traje, Scott o usa pela primeira vez, descobrindo sobre suas funcionalidades. Assustado com isso, Scott decide devolver o traje, mas no processo é pego no flagra e preso pela polícia. Na cadeia, Scott acaba sendo ajudado por Pym, escapando de lá usando o traje do Homem-Formiga. Se encontrando com Scott, Pym revela tê-lo vigiado há um tempo e que deseja usar as suas habilidades de roubo para roubar o traje do Jaqueta Amarela, atuando como o novo Homem-Formiga. Scott começa a ser treinado por Pym e Hope para ser o novo Homem-Formiga, aprendendo a usar o traje de maneira correta. Após se aperfeiçoar no uso do traje, Scott é levado para sua última tarefa, que seria invadir uma instalação das indústrias Stark e pegar um dispositivo que os auxiliaria no roubo do traje do Jaqueta Amarela. Porém, eles descobrem tarde demais que a instalação era justamente aquela que foi convertida na nova base dos Vingadores. Invadindo o local, Scott acaba se deparando com o Falcão e eles se enfrentam. Após uma luta contra o Vingador, Scott consegue levar a melhor e roubar o dispositivo, deixando o local. Com tudo preparado, Scott recruta seus companheiros de assalto e ao lado de Pym e Hope, inicia a operação para roubar o traje do Jaqueta Amarela. No dia, Cross estava prestes a vender o traje para uma equipe da Hydra liderada por Mitchell Carson, um antigo membro de alta patente da SHIELD que se revelou um agente da Hydra após a sua ascensão. A ocasião resulta em Pym e Hope confrontando Cross. Scott também falha no roubo e Cross decide vestir o traje de Jaqueta Amarela. Começa então uma luta intensa entre o Homem-Formiga e o Jaqueta Amarela. A luta vai até a casa da ex-esposa de Scott, com Jaqueta Amarela ameaçando a vida da filha de Scott, Cassie Lang. Homem-Formiga enfrenta seu inimigo e durante a luta, Scott é obrigado a encolher ao reino quântico a fim de destruir o traje do Jaqueta Amarela. Esse processo foi o mesmo que supostamente matou a Vespa anos atrás, mas Scott consegue encontrar uma tática em seu traje que o permitiu retornar ao tamanho original, salvando a sua vida e destruindo o Jaqueta Amarela, matando Cross no processo. Seus feitos fazem com que Scott seja perdoado de todas as acusações para com a polícia que ele acabou tendo nos últimos dias. Além disso, Scott ter conseguido retornar do reino quântico deu a Pym esperança de que ele ainda pode salvar a vida de sua esposa Janet. A partir daí, Scott se torna oficialmente o novo Homem-Formiga e inicia um relacionamento amoroso com Hope. Pouco depois, Pym apresenta a Hope um novo traje de Vespa que ele estava produzindo ao lado de Janet antes de sua suposta morte. Ele propõe que os dois terminem a produção do traje e, assim que ele estiver pronto, Hope poderá suceder sua mãe como a nova Vespa. Enquanto isso, Falcão decide encontrar o Homem-Formiga, vendo nele um potencial aliado para necessidades futuras. E é isso aí, galera, esse foi o vídeo da parte 4 da cronologia do universo cinematográfico da Marvel, e com a finalização desse vídeo, nós terminamos o que acontece durante toda a fase 2 da franquia. Então a partir da parte 5 dessa cronologia, iremos abordar o que acontece na fase atual dos filmes, a fase 3. Então o que você achou disso tudo aí? Gostou? Comenta aí pra eu saber. Não se esqueça de clicar aqui no like pra dar aquela moral pra gente, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Também, se você já for inscrito, assine o sininho pra não perder nenhuma notificação do canal e, é claro, nos siga nas redes sociais, beleza? Não se esqueça de conferir os outros vídeos de cronologia se você ainda não conferiu. É isso aí, galera. Até a próxima e fui!